noite a todos. Cada dia está enchendo mais aqui, viu? Um bocado de rosto novo que eu não conhecia ainda. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Rene, sou trabalhadora aqui do Maria Imaculada. É uma alegria estar aqui podendo conversar com todos vocês. O assunto que foi sorteado na semana passada, né, no Evangelho, foi a cólera. Eu vou ler só um parágrafozinho para a gente começar a pensar um pouquinho sobre isso. E aí eu vou falar sobre alguns pontos que eu anotei aqui, tá certo? Vocês estão me ouvindo bem? A cólera. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, e não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar. A vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede então? Entregai-vos à cólera. É o que muitas vezes acontece conosco, né? E esse assunto cólera, ele está dentro de um capítulo que chama assim, Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, né? Ou seja, bem felizes aqueles que são tranquilos, serenos, calmos, né? Que conseguem levar a vida com tranquilidade, com paz. E por que que esse tema, né, cólera, vem dentro desse capítulo? O que esses espíritos querem chamar assim a nossa atenção em relação a esse tema? Porque a cólera, ao contrário da calma, da tranquilidade, né, da pacificidade, da mansuetude, é o quê? O que é a cólera? Quem pode me dizer aí? A raiva, aborrecimento, irritação, né? Falta de controle sobre as coisas que acontecem em nossa vida e que a gente se contraria e não aceita, né? Então, eu acho que os espíritos querem nos chamar atenção para que realmente possamos evitar a cólera, no sentido de que possamos ser tranquilos, serenos, mansos e que possamos, com essa tranquilidade, sermos mais felizes, né? E essa raiva, ela sempre vem acompanhada, né? A cólera, ela é uma raiva que ela vem acompanhada assim com ações de total descontrole, né? Se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente acompanha a raiva com palavras de ódio, né? A gente xinga, a gente bate porta, a gente derruba, joga o copo longe, joga o que tiver longe, agride fisicamente as pessoas, né? Quantas pessoas a gente não vê aí, a gente chega até a matar as pessoas por causa de um descontrole emocional, porque nos deixamos atingir por situações que nos contraria, né? E aí é uma coisa tão, chega a ser, não é engraçado, mas se a gente parar para pensar, chega a nos tocar assim, como a gente fala assim, quando fulana fez isso, meu sangue ferveu, né? Fenômeno sobrenatural quase. Ou então a gente diz assim, mas quando eu vi que ele falou isso para mim, eu saí de mim. Eu saí de mim e eu parti para cima dele, né? Ou então a gente diz assim, quando aconteceu isso, eu virei bicho, né? Olha como nós mesmos associamos o nosso descontrole a um lado animalizado, que não é do ser humano, né? Não é para ser utilizado, e sim para ser combatido, né? E ainda tem aqueles que ainda dizem assim, sabe por que que eu fiquei desse jeito? Porque baixou um encosto em mim. Baixou um santo ruim
E aí, o santo ruim tomou conta de mim, por isso que eu fiz agir dessa forma. Por isso que eu falei aquelas palavras, me descontrolei. E pode acontecer de nós termos um espírito, né, ao nosso lado querendo nos testar, ou querendo que a gente ensine a ele o que é ter calma, né? Então não podemos também colocar a culpa dos nossos atos em outra pessoa, seja ele encarnado ou desencarnado, porque nós somos donos do nosso espírito, nós somos donos do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas e das nossas ações. Então, nós temos que ficar vigilantes e não tentar colocar até a culpa, né, nos espíritos, nos obsessores. A gente diz logo que tem um obsessor, por isso que a gente fez aquilo. Mas, na verdade, a gente não fez nada que nós não quiséssemos fazer. Porque se existe alguém nos incitando a fazer algo errado, cabe a nós nos controlarmos e darmos, inclusive, um exemplo positivo, né, para que aquela pessoa ou para que aquele espírito veja que a gente tem firmeza e tem vontade de seguir no caminho reto e a gente não vai cair nessa tentação, né, nessas armadilhas de se descontrolar. Então, gente, eu queria, para que não fique assim uma conversa filosófica, né? De eu ficar aqui dizendo o que é a cólera e o que é que causa a cólera. Queria pedir assim para todo mundo pensar assim um minutinho agora, assim, em um fato que tem ocorrido na vida de cada um de nós aqui. Vamos dar 30 segundos para a gente pensar assim, alguma coisa que nós fizemos nos últimos tempos aí, semanas, meses ou ontem, alguma coisa que a gente tenha feito assim, encolerizado, né? Com uma raiva. Vamos pensar, essa aqui já deu risada, porque deve ter sido ontem, né? Ou hoje ainda de manhã. Então, pensa aí um pouquinho em algo que a gente tenha feito, que tenha saído assim da razão. Que xingamos alguém, batemos a porta, viramos as costas, para não falar de coisas mais graves. Não precisa se preocupar não, que eu não vou perguntar o fato a ninguém. Não vou fazer ninguém passar vexame, não. Mas só para a gente pensar um pouquinho. Aí, pensa assim, nesse fato que eu acabei de me recordar, que eu tive essa raiva, esse descontrole. Pense aí agora assim, o que foi que me fez, o que foi que me fez agir assim? Vê se vocês conseguem pensar. Dá uns segundinhos aí para pensar. Eu vou dar uma ajudinha, a perguntar assim, nesse fato que ocorreu, assim, alguém aqui se achou assim que foi o orgulho ferido, que sentiu aquela raiva, aquele ódio naquele momento, que xingou, que bateu porta? Será que foi o orgulho ferido? Será que eu respondi daquele jeito? Será que eu agi daquela maneira? Porque aquela pessoa queria me diminuir e eu não aceitei. Eu queria ser mais do que aquela pessoa. Será que alguém conseguiu lembrar aí alguma coisa? Será que foi por uma contrariedade qualquer? Porque eu queria ir para um lugar, mas meu companheiro não queria ir de jeito nenhum. E aí eu me chateei, passei a semana toda sem falar com ele. No dia eu xinguei ele todo. Será que foi por essa bobagem? Quando a gente para observar, né? A gente fica até surpreso com as coisas que a gente consegue fazer e depois a gente ficar avaliando os motivos. Eu estou dando esse tempinho porque, assim, é importante que a gente se coloque nesse assunto, sabe? No centro desse assunto, para a gente se enxergar, não ficar com um conceito aqui distante, né? Que a cólera é a raiva e tal, mas a gente tem que conseguir se enxergar nessas situações para que a gente possa modificar.
E assim, se a gente não consegue se enxergar, ótimo, quem já conseguiu ultrapassar esse obstáculo e que hoje diz assim, não, eu não me descontrolo. Ótimo, tá? Já seguindo, né, um caminho já direitinho aí para sua vida. Aqueles que ainda não conseguem eh, se acalmar, se controlar, precisa verificar o que está acontecendo comigo, por que que eu estou agindo assim, né? Por que que eu estou agindo assim? E se não está conseguindo, inclusive, verificar o porquê, peçam ajuda, principalmente aqueles que nos conhecem de perto, né? Nossos filhos, nossos pais, nossos maridos e esposas, porque eles sabem dizer muitas coisas sobre nós, embora nós não gostamos de ouvir, né? Porque a gente sempre gosta de ouvir só elogio e coisas boas sobre nós. Mas todo mundo tem defeito. E às vezes uma pessoa que está do nosso lado, que a gente tem confiança, que fala algo sincero para a gente, pode nos ajudar a enxergar algo e fazer com que a gente modifique. Entendeu, gente? Então, aí eu pergunto assim também: alguém se achou com razão nesse fato que recordou aí agora? Alguém se achou com razão? Não, eu tive razão em agir dessa forma. Porque a gente se acha com razão também às vezes, né? Assim, chegou no meu limite e eu tive razão de fazer isso. Então, vamos pensar aí se alguém se acha com razão. E aí, sobre isso, eu queria até ler uma. Não vou ler, não, vou contar uma história aqui. Que esse livro aqui é Chico de Francisco. É do Clube do Livro aqui do centro, viu? Quem quiser depois até pegar informações, aquele rapaz ali em pé, simpático, pode falar com ele, que ele dá todas as informações. A gente paga bem, um precinho bem baratinho por mês e todo mês a gente tem um livro. Recebe um livro. E esse aqui é sobre histórias, algumas histórias. Aí caiu essa semana esse texto da cólera e quando eu li isso aqui eu disse, eu tenho que levar para a palestra. Porque é uma história assim, que Chico Xavier, ele trabalhava num lugar e as pessoas começaram a ir nesse emprego dele, procurar ele, para que ele ajudasse, né, para pedir um conselho, alguma coisa assim. Aí teve uma senhora que foi lá no emprego de Chico Xavier e o chefe de Chico já não aguentava mais receber as pessoas na porta do emprego para poder atender. Aí a mulher chegou lá e uma pessoa lá do trabalho falou assim: Não, o Chico está em casa. Aí a mulher foi para a casa de Chico Xavier. Quando chegou na casa de Chico Xavier, aí disseram: Não, ele está no emprego. Aí a mulher voltou para o emprego. Quando chegou no emprego, o chefe não queria que ele atendesse de jeito nenhum e disse: Ele está a serviço na rua. Não pode atender agora, está a serviço, não está aqui. Aí a mulher xingou, esbravejou, falou vários palavrões e aí foi embora. Já começou a cólera daí, né? Já xingou que não tinha nada a ver com a história e aí saiu danada da vida. Aí, quando chegou a noite, Chico Xavier estava no centro. Na hora que abriu a porta do centro, quem foi a primeira a entrar? Essa senhora. Aí, na hora que ela entrou, ela já foi de tapa para cima de Chico Xavier. Aí disse que bateu nele, bateu no rosto e disse: Você está pensando o quê? Que eu estou aqui à sua disposição, é? Você acha que eu vou ficar correndo atrás de você para cima e para baixo para você me dar um conselho? E aí começou a falar e começou a agredir ele fisicamente. E aí ele foi pego assim, né, sem ação. Aí ela disse assim: "E já para aquela sala que você tem que me dar um passe agora". E ainda chamou ele de cachorro e tudo. Tá tudo escrito aqui, viu, gente? Não estou inventando não. Aí quando chegou na sala, Chico Xavier com aquela calma dele toda, né? Aí disse: Jesus, me ajuda. O que é que eu faço? Eu sei que para dar um passo eu tenho que estar bem, tenho que estar tranquilo. Eu não estou com raiva dela, mas ela me deixou num estado diferente. E eu não sei o que fazer agora, eu preciso me acalmar para poder dar o passe nela. Aí Emmanuel, que é o mentor de Chico, chegou na hora e disse assim: ela precisa se acalmar. Vá conversando com ela. Vá conversando com ela até que ela se acalme e você possa dar o passe nela que ela está precisando.
Aí ele começou a conversar, aí ele disse: Me perdoe se eu não lhe atendi no meu emprego. Eu tenho muitos irmãos e eu preciso desse emprego. Se eu perder esse emprego, como é que eu vou sustentar esses irmãos? Como é que eu vou me sustentar? Me perdoe por eu ter lhe tratado assim. E aí começou a conversar com ela e aí ela começou a chorar muito, pediu desculpas também. E ele aí conseguiu, enfim, aplicar o passe nela. E aí, no final do passe, Emmanuel ainda estava na sala. Aí ele disse assim: Mas, Emmanuel, você não acha que eu tive razão? Aí ele falou assim: Isso é muito sábio, viu, gente? Aí ele disse assim: Você estava com a razão, mas ela estava com a necessidade. Então, olha que lição, né? Que lição grandiosa. Então, às vezes, a gente realmente tem a razão de estar irritado, de estar nervoso. Mas a gente tem a necessidade de agredir as pessoas, né? A gente consegue, assim, alguma coisa, a gente ganha alguma coisa em xingar, em agredir, em violentar, né? Vamos pensar aí, será que a gente tem algo de positivo nisso? Consegue resolver algum problema tendo esses acessos de raiva, de ódio? A gente não tem, né? Não tem nenhum ganho com nada disso. A gente só acumula prejuízos, né? Só acumula prejuízos, só acumula prejuízos. E só para assim exemplificar um prejuízo que a gente, né, acumula, vou citar para vocês uma experiência da água que a gente já apresentou aqui em outras palestras, né? Vocês sabem que o nosso corpo é formado em grande parte de água, né? E alguns cientistas fizeram um experimento com a água da seguinte forma: colocaram dois vasilhames de água, né? Vamos supor, um aqui do lado direito, outro do lado esquerdo. E nesse do lado direito foram emitidas, boa noite, foram emitidas palavras de amor, sentimentos, né, positivos, poesias, músicas harmoniosas em direção a essa água. E a água é um condutor, né, de energia. Vocês sabem, quando a gente sai daqui, a gente bebe água fluidificada, porque os espíritos estão ali energizando aquela água, para que depois a gente utilize essa água em nosso benefício. E essa água recebeu toda essa energia positiva. A água do lado esquerdo, ela recebeu palavras de ódio, xingamentos, sentimentos negativos, né, barulho, tudo de negativo essa água recebeu. E aí no final do experimento eles congelaram, né, os dois vasilhames de água e verificaram em aparelhos, né, específicos, puderam verificar as moléculas daquela água, como é que estavam. E a água que sofreu essa energia positiva, ela tinha cristais assim totalmente harmoniosos, figuras assim como se fossem flores, sabe? Totalmente harmônicas, brilhantes. E o outro vasilhame de água congelado, que só recebeu coisa ruim, negativa, foi aquela cor opaca, imagens totalmente disformes, né? A imagem não era bonita, não tinha a beleza que a outra que recebeu a energia positiva. Então vocês imaginem o que isso não causa em nosso próprio organismo, né? Quando a gente se irrita, se a gente pudesse olhar no espelho, a gente diz: Meu Deus, que quadro terrível. Eu aqui com esse ódio, com essa raiva, xingando, esbravejando, que coisa feia. Então, isso tudo a gente acaba trazendo para nós mesmos, né? A gente acha que está fazendo ali alguma coisa que vai resolver algum problema, mas não vai resolver o problema e ainda por cima a gente ainda vai acumular essa energia negativa que depois a gente tem aí, ó, tem gente que começa a ter gastrite, tem febre emocional, não sabe por que é, né? Estoura a boca toda de herpes
Tem gente que não consegue falar, fica com tanta raiva que no outro dia fica rouco, não consegue nem emitir uma palavra. Então aí começa as sensações físicas de tanta carga negativa que a gente está jogando para o outro e principalmente e inicialmente para nós mesmos, né? Então a gente precisa pensar um pouquinho, né? Será que a gente quer essa energia negativa para a gente, né? Para o outro também, não devemos querer, né? E aí, ilustrando assim com uma outra história também interessante desse livro. Estou apaixonada por esse livro. Tem várias historinhas assim muito pequenas, assim bobas, mas de um ensinamento assim muito grandioso. Essa história ele fala um pouco da mágoa, né? Que não é a cólera, né? Não é a raiva, não é esse ódio intenso, mas aquela coisinha incomodativa que fica no coração da gente. E aí é uma história de Chico Xavier também, que ele tinha um cachorro. E esse cachorro ou ele foi atropelado, ou ele já nasceu aleijado. Era um cachorro todo problemático. E Chico Xavier cuidava desse cachorro com o maior carinho. Todo dia chegava em casa e ele ganhava um salário pequeno, mesmo assim, comprava tudo para esse cachorro, comprava cobertor e o cachorro fazia uma confusão dentro de casa, sujava tudo. Até que um dia ele chegou em casa e o cachorro depois que ele chegou, o cachorro morreu. Aí ele ficou assim, triste, né? Mas aceitou. Aí quando foi um dia, uma das irmãs Chico Xavier disse assim: Ô Chico, sabe aquele seu cachorro? Ele fez: O que que tem? Ele fez: Ele não morreu, não. Foi morte morrida, não. Foi morte matada, né? Como dizem. Ele morreu porque um fulana de tal envenenou seu cachorro, porque achava um absurdo você ter que cuidar de um cachorro todo problemático daquele jeito, que o cachorro só lhe dava trabalho. Aí foi a fulana que deu veneno pro cachorro, e ele morreu. Aí ele ficou, né, assim, não chegou a ter raiva porque um espírito que já tem, né, tantas encarnações que demonstra assim uma evolução muito grande, não tem a mesma natureza que a maioria de nós. Mas ele ficou ressentido com aquilo. Ele não foi dizer desaforo a fulana, não foi dar o troco, nada disso. Mas só esse ressentimento, essa coisa que ele não conseguia esquecer. Isso. Aí Emmanuel disse assim: Olha, Chico, você vai ter que fazer alguma coisa. Por quê? Essa pontinha que você está aí desse ressentimento está causando problema. A gente não está conseguindo fazer o trabalho espiritual direito. Você está com a sombra aí perto de você, que não está deixando as coisas fluírem. Aí ele disse assim: mas eu não estou conseguindo esquecer que o cachorro foi envenenado. Aí ele disse: Não, mas você tem que esquecer. Então você vai fazer o seguinte: você vai procurar ver o que é que fulana tá precisando, uma coisa que ela esteja querendo muito. Aí ele fez: Mas eu fui ofendido. Aí ele disse: Não, vamos resolver isso. Só assim que você vai melhorar. Aí ele procurou saber o que é que fulana queria. Aí descobriu que fulana queria uma máquina de costura. Aí ele foi, comprou essa máquina de costura e deu para ela essa máquina de costura. E essa fulana recebeu assim aquela máquina com alegria tão grande. Ah, recebeu um presente de Chico Xavier. E tudo que ela queria era uma máquina. E vinda de Chico Xavier, então, era tudo de bom. Aí ela foi agradecer a ele com tanta alegria, que essa energia de alegria fez com que essa sombra desaparecesse. Essa energia negativa que estava bloqueando, né, o trabalho dele desapareceu. Só com essa energia positiva que ela direcionou a ele e esse ato que ele realizou para ela também. Aí eu estou contando essa história só para mostrar assim para vocês como as emoções negativas e as positivas também mexem, né, em nosso organismo, em nossa vida. Como elas limitam ou elas deixam com que a vida flua melhor, né? Então, no caso de Chico, não foi nenhuma raiva, um ódio que ele teve mortal de ninguém, mas uma simples, eu sei que não é simples, mas uma mágoa que ele guardou ali, olha que estava
né, limitando, atravancando aí o caminho dele. E imagina, né, se a gente tem um ódio, uma raiva, que aí as coisas não andam, gente. Não andam. Então, eu estou colocando essas duas histórias aqui, essa de Chico e esse experimento da água, que foi é uma coisa real, não é uma história de mentirinha, para que a gente perceba eh, a importância, né, a importância que esses comportamentos têm em nossa vida, né? Então a gente precisa ficar assim atento em relação a isso, porque o ódio, a raiva, a irritação, ela só traz para a gente prejuízo. E sem falar aqui no prejuízo, um prejuízo que eu acho assim, um prejuízo que pode causar muito maior, que é, por exemplo, como a gente vê aí algumas histórias de uma pessoa tirar até a vida de outra, né? Porque na hora tá tão descontrolado. Minha namorada tá com outra pessoa e ela não vai ficar com mais ninguém. Eu tô com ódio mortal porque ela não me ama mais, só ama outro. E eu vou tirar a vida dela e ela, vou matar essa pessoa. E aí isso fica para o resto da nossa vida. E não só nessa vida, mas em tantas outras aí que a gente vai ter que, essa pessoa vai ter que é, resgatar, né, isso tudo aí, endireitar o caminho de novo para voltar para a trilha correta. E isso aí pode gerar assim, sérios arrependimentos para nós. E é muito ruim quando a gente faz uma coisa que a gente fica depois tão arrependido e não tem como apagar. A gente olhar assim e dizer assim, poxa, não tenho como apagar mais isso. É bom o arrependimento, não estou colocando como uma coisa negativa, não. Mas se a gente puder nem ter o arrependimento, né? Não precisar do arrependimento, porque o arrependimento é alguma coisa positiva, porque quer dizer que a gente se arrependeu de fazer algo, né, ruim. Mas imagina, eu tenho um parente mesmo no interior aí distante que o pai dele deu uma surra nele tão grande de bainha de facão, né? Bainha de facão que chama? Da bainha de facão que ele tem a marca até hoje, assim na coxa, uma marca grande assim. E aí você pensa assim, meu Deus, aí bateu no filho, né? Numa situação que com certeza não teve a necessidade disso. E aquele pai vai ficar olhando ali para aquela marca o resto da vida. E as pessoas vão perguntar assim: o que foi isso aí na sua perna? Foi meu pai que me deu uma surra. Olha, o pai ouviu isso o resto da vida. Então, são coisas que a gente pode evitar. É melhor que a gente evite esse tipo de coisa para que a gente não tenha aí arrependimentos sérios de dizer coisas também que magoam as pessoas, que as pessoas ficam magoadas e depois não tem como apagar. E a pessoa vai dizer: ah, mas você falou isso de mim, está guardado até hoje. Então, gente, assim, estou colocando essas coisas assim para a gente pensar um pouquinho. E aí, para não ficar só assim trazendo as dificuldades, né? Eu trouxe aqui uma fala de uma psicóloga que eu conheci há um tempinho atrás, e ela me ensinou uma coisa muito interessante, que ela diz assim, Rene, eu demorei para aprender isso, viu? Ela repetia várias vezes. Rene, a gente não consegue mudar pensamento e sentimento. Não adianta, não tente mudar o que você pensa. Se você pensa assim horrores, coisas horríveis, se você pensa na raiva, na irritação, não adianta porque não vai controlar. Se você tem uma emoção negativa, não adianta porque você não vai controlar. Você não vai dizer essa emoção aqui não entra. Não adianta. Porque chegou aqui, eu olhei para Tasso, se ele chegou aqui com mau humor, o pensamento já veio, tá de mau humor. Não tem como eu controlar. Eu já pensei. Eu olhei para ele e já pensei. Tá de mau humor. O sentimento, aí vai depender da minha evolução. Eu posso dizer assim: ah, tomara que não venha nunca mais dar essa palestra aqui comigo, ficar aqui do meu lado. Essa pessoa mal-humorada. Ou então, de repente, se eu estou um pouquinho mais evoluída, eu posso dizer assim: não, meu amigo ali está passando alguma dificuldade. Tenho que ir lá perguntar a ele o que é que ele está precisando
para ver se eu posso ajudá-lo, né? É uma emoção também. Então, cada um tem a sua. Então, a gente pode não gostar dos pensamentos que nós temos. Podemos não gostar de algumas emoções que nós sentimos momentaneamente. Mas tem uma coisa que a gente pode mudar que é o comportamento. E ela repetia isso para mim sempre. A gente não muda pensamento e a gente não muda emoção, mas a gente pode mudar comportamento. Então eu penso, eu sinto, mas em vez de eu externalizar de uma forma negativa, eu posso contar até 10 e externalizar de uma outra forma. Então eu posso, em vez de dizer a ele, olha, você não vem mais aqui não, com essa sua cara feia, vai embora, não volta mais aqui, ou falar para ele, você está com esse mau humor por quê? Então eu posso chegar para ele e dizer uma outra coisa, né? Ter um outro comportamento, dizer uma coisa positiva, agir de forma positiva. Aí vocês podem perguntar assim, mas isso aí não é falsidade, não? Eu vou pensar, sentir uma coisa e agir de outra forma? Não, não é falsidade, não, é aprendizado. É aprendizado, porque se a gente não consegue controlar o pensamento e a emoção, a gente tem que começar a controlar o comportamento, para que o comportamento eduque o pensamento e a emoção. Porque se a gente começa a se habituar a se comportar de uma maneira positiva, isso acaba que nos educa também, entendeu? Tem um livro de Sueli Caldas, ele está até aqui, é Poderes da Mente, que eu estava lendo recentemente também. Tem uma coisa interessante, que casa muito com isso que essa psicóloga falou, que é assim, que a mente ela é dividida em três partes. O cérebro é dividido em três partes. Tem uma primeira parte, que é uma parte que nós já estamos habituados a utilizar. Essa parte é uma parte muito antiga, que foi criada há 350 milhões de anos, né? E aí, com o desenvolvimento do homem, aí existe uma segunda parte, onde essa segunda parte é o aprendizado do agora. Tudo que a gente aprende agora são as emoções que a gente aprende a lidar. Então, é uma segunda parte que foi formada mais recentemente. Recentemente quando? 10 milhões de anos. Mas foi mais recentemente, né? Tem uma diferença de 340 milhões de anos. Então, imagina que nós somos espíritos e viemos aqui para a Terra desde o tempo das cavernas e a gente se habituou a usar, se acostumou a usar essa parte do cérebro, essa primeira, que é do hábito, do instinto, saber se proteger. E aí a gente começa a reencarnar, reencarnar, reencarnar e começa a saber utilizar essa segunda parte, que é essa parte do aprendizado, das emoções, né, do que a gente começa a aprender aqui hoje. E tem uma terceira parte, que é uma parte que, segundo o livro, foi criada há 50 mil anos. Que essa terceira parte, ela é das metas, vamos chamar assim, das metas angelicais, né? Da consciência espiritual, de saber exatamente o que é que o espírito quer alcançar. Então, essa daí eu estou bem longe de chegar ainda nessa parte. Não sei usar nada dessa parte do cérebro. Então, nós estamos nesse meio aí. Nós já sabemos, nos habituamos a determinados atos que a gente vem, né, durante encarnações e encarnações fazendo. Então, a gente mudando o comportamento, esse comportamento vai fazer com que a gente aprenda e isso vire hábito. Quando virar hábito, aí nosso pensamento, nosso sentimento vai ser diferente. Entendeu? Então, assim, isso é algo que eu acredito, né? E essa semana até eu assisti uma palestra de Karl Mascarenhas, uma palestra sobre neurolinguística. E ele falou exatamente isso. Ele disse, da boca sai o que tem no coração, mas da boca também se educa o cérebro. Então, às vezes a gente fica, eu sou preguiçoso, eu sou uma pessoa sei lá, qualquer outra coisa aí. Eu sou tímido, eu sou tímido, eu sou tímido, eu sou tímido, eu sou preguiçoso, preguiçoso. Você começa a acreditar nisso, entendeu? Então a gente precisa começar a mudar assim as palavras, falar coisas diferentes, agir diferente, para que o nosso
nosso pensamento, nosso sentimento começa a se modificar também. Ok? Terminou o tempo, não foi? Mas eu já acabei. Eu sempre gosto de falar assim alguma coisa que eu faço no final, para que não fique uma coisa filosófica demais, né? Que a gente consiga sair daqui, chegar em casa e pensar um pouquinho, porque o centro espírita, ele não pode ser só um lugar que atinge a nós momentaneamente. Ele tem que ser algo que atinja a nós diariamente, todos os minutos, ao sair por essa porta aí, que a gente leve uma mensagem, um ensinamento, que a gente leve uma reflexão, que a gente chegue em casa e pense, comece a se observar, porque o objetivo nosso é o quê? É evoluir, se melhorar, né? Tornarmos espíritos melhores, mais evoluídos. Então, eu deixo aqui para vocês essa mensagem que é assim o que eu acredito o que eu estou fazendo também para poder me melhorar. E se alguém tiver alguma outra algum outro ensinamento, alguma outra forma de pensar, por favor, fiquem à vontade, viu, para colocar, que eu também gostaria de aprender com vocês. Obrigada, viu, gente, por me ouvir.